Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar o espaço econômico brasileiro, analisando a formação do território nacional a partir dos ciclos econômicos e o processo de industrialização que ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Esses temas são fundamentais para compreender como a economia influenciou a ocupação do território brasileiro, a organização das cidades e o desenvolvimento das diferentes regiões do país. A formação do território nacional está profundamente ligada aos ciclos econômicos que ocorreram ao longo da história do Brasil. Desde o período colonial, diferentes atividades produtivas impulsionaram a ocupação de áreas específicas do território, contribuindo para a expansão territorial e para a integração das regiões brasileiras. Durante o período colonial, o primeiro grande ciclo econômico foi o da produção de açúcar, que se concentrou principalmente na região Nordeste, especialmente em áreas litorâneas. A economia açucareira foi baseada no sistema de plantation, caracterizado pela produção em grandes propriedades rurais, utilização de mão de obra escravizada e produção voltada para a exportação. Posteriormente, no século XVIII, ocorreu o ciclo da mineração, principalmente na região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A descoberta de ouro e diamantes atraiu grande fluxo populacional para o interior do território, contribuindo para a ocupação de novas áreas e para o crescimento de vilas e cidades. No século XIX e início do século XX, o ciclo econômico mais importante foi o da cafeicultura. A produção de café se expandiu inicialmente no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, e posteriormente avançou para o Oeste Paulista. O café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil e teve enorme impacto na economia nacional. A riqueza gerada pela cafeicultura contribuiu para o desenvolvimento de infraestrutura, como ferrovias e portos, além de estimular o crescimento urbano e o surgimento de atividades industriais, especialmente na região Sudeste. O capital acumulado com a exportação do café foi um dos fatores que impulsionaram o início da industrialização brasileira. Ao longo do século XX, o Brasil passou por um processo de transformação econômica que levou à transição de uma economia predominantemente agrária e exportadora para uma economia urbana e industrializada. Esse processo contribuiu para a integração territorial do país, com a construção de rodovias, expansão das cidades e maior circulação de pessoas, mercadorias e capitais entre as diferentes regiões. A industrialização brasileira ganhou maior impulso após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o país adotou o chamado modelo de substituição de importações. Esse modelo tinha como objetivo reduzir a dependência de produtos industrializados importados, estimulando a produção interna de bens que antes eram comprados de outros países. Para implementar esse modelo, o Estado brasileiro desempenhou papel importante no planejamento econômico e na criação de políticas de incentivo à indústria nacional. Foram criadas empresas estatais estratégicas, investiu-se em infraestrutura e estimulou-se o desenvolvimento de setores industriais considerados essenciais para o crescimento econômico. Outro fator importante nesse processo foi a abertura para investimentos estrangeiros. A partir da década de 1950, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil passou a atrair empresas multinacionais interessadas em instalar indústrias no país. Esse período ficou marcado pelo Plano de Metas, que buscava acelerar o desenvolvimento econômico e modernizar a infraestrutura nacional. Com a chegada de empresas estrangeiras, houve grande expansão da indústria automobilística, metalúrgica, química e de bens de consumo duráveis. Esse processo fortaleceu principalmente a região Sudeste, que se consolidou como o principal centro industrial do país. A dinâmica espacial da indústria brasileira passou a apresentar grande concentração em determinados polos industriais. Entre os principais polos destacam-se a região metropolitana de São Paulo, o ABC Paulista, a região do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e posteriormente outras áreas que passaram a receber investimentos industriais. Com o passar do tempo, a indústria também começou a se expandir para outras regiões do Brasil. No Sul, estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul desenvolveram importantes complexos industriais. No Nordeste, cidades como Salvador, Recife e Fortaleza passaram a receber investimentos industriais, estimulados por políticas de desenvolvimento regional. Na região Norte,
Destacam-se iniciativas como a Zona Franca de Manaus, criada com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico da Amazônia por meio de incentivos fiscais e atração de indústrias. A partir das últimas décadas do século XX, ocorreu também um processo conhecido como reestruturação produtiva. Esse processo está relacionado às transformações na organização da produção industrial, com maior uso de tecnologia, automação, informatização e novas formas de gestão empresarial. A reestruturação produtiva também provocou mudanças na localização das indústrias, levando algumas empresas a buscar novas regiões com custos menores de produção, infraestrutura adequada e incentivos fiscais oferecidos por governos estaduais. Assim, o espaço econômico brasileiro passou por profundas transformações ao longo do tempo. A formação do território nacional foi influenciada pelos ciclos econômicos, enquanto a industrialização contribuiu para a urbanização, para a integração territorial e para o surgimento de novos centros econômicos. Compreender esses processos é fundamental para entender as desigualdades regionais, a organização das atividades produtivas e o desenvolvimento econômico do Brasil. Agora vamos estudar a agricultura brasileira e suas dinâmicas territoriais. Quando a geografia fala em dinâmica territorial, ela quer dizer como as atividades econômicas ocupam e reorganizam o espaço. No Brasil, a economia rural sempre teve peso enorme e passou por transformações profundas ao longo do século XX e XXI, alterando o uso da terra, os fluxos de população e a estrutura das regiões. Uma ideia central é que o campo brasileiro não é homogêneo. Existe agricultura empresarial altamente mecanizada, conectada ao mercado global, e existe agricultura familiar, em geral com menor escala, mais diversificada, e muito importante para abastecimento interno de alimentos. Em prova, é comum aparecer a comparação: agronegócio mais voltado a commodities e exportação, agricultura familiar mais ligada a alimentos para o mercado interno, embora isso não seja uma regra absoluta. Agora, modernização da agricultura. A modernização, em termos gerais, envolve mecanização, uso intensivo de tecnologia, sementes melhoradas, fertilizantes, defensivos, irrigação, gestão, pesquisa agronômica e integração com indústrias e serviços. No Brasil, esse processo ganhou força a partir da segunda metade do século XX, com políticas de crédito rural, investimentos em pesquisa e expansão de fronteiras agrícolas. Um marco importante é a atuação da Embrapa, que ajudou a adaptar técnicas e variedades para áreas como o Cerrado, permitindo expansão da produção em regiões antes consideradas pouco férteis. Com correção de solo, calcário, tecnologia e logística, o Cerrado se transformou em uma das grandes áreas produtivas do mundo, principalmente para soja, milho e algodão. A modernização trouxe aumento de produtividade e expansão da produção, mas também trouxe impactos sociais e ambientais. Socialmente, uma consequência forte foi o êxodo rural. O êxodo rural é a migração do campo para a cidade, causada por mecanização, concentração fundiária, falta de oportunidades no campo e atração de empregos urbanos. Quando a agricultura se mecaniza, precisa de menos trabalhadores, então muita gente deixa o campo. Isso alimenta a urbanização acelerada e crescimento de periferias urbanas, especialmente a partir de meados do século XX. Agora, agronegócio. Agronegócio é um conceito que envolve toda a cadeia produtiva, não apenas a fazenda. Envolve insumos, máquinas, pesquisa, produção, armazenamento, transporte, indústria de transformação, exportação e serviços financeiros. O agronegócio brasileiro é fortemente integrado ao mercado mundial e se destaca em commodities como soja, milho, carnes, açúcar, etanol, café, celulose e algodão. Em termos territoriais, o agronegócio reorganiza regiões. Ele impulsiona cidades médias do interior, cria redes de armazenamento, silos, frigoríficos, usinas, e exige logística de escoamento para portos. Por isso, a geografia cobra relação entre produção agropecuária e infraestrutura. Agora, produção agropecuária brasileira, em visão geral. A soja é o principal produto do agronegócio exportador, com destaque para Centro-Oeste, Sul e regiões de expansão no Mato Piba,
que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O milho aparece tanto como segunda safra, a chamada safrinha, quanto como base de ração animal. O café tem áreas tradicionais em Minas Gerais e São Paulo, além de Espírito Santo. A cana-de-açúcar é muito forte no estado de São Paulo e em áreas do Centro-Sul, com produção de açúcar e etanol. A pecuária bovina tem grande peso no Centro-Oeste e no Norte em áreas de expansão, e também no Sul e Sudeste em modelos diferentes. E na produção de carnes, o Brasil se destaca em aves e suínos, com forte presença no Sul e em polos industriais integrados. Em prova, também aparecem questões sobre impactos ambientais, desmatamento associado à expansão agropecuária, principalmente em áreas de fronteira, uso de água e irrigação, contaminação por agrotóxicos e pressões sobre biomas como Amazônia e Cerrado. O candidato precisa saber que expansão produtiva aumenta a pressão sobre a biodiversidade, embora existam também iniciativas de aumento de produtividade em áreas já abertas. Agora passamos para comércio, globalização e economia nacional. Globalização é o aumento da integração econômica, financeira, tecnológica e informacional entre países, com cadeias produtivas internacionais e fluxos intensos de mercadorias e capitais. No Brasil, isso significa maior participação no comércio mundial, forte presença de multinacionais em setores industriais e dependência de mercados externos para exportação de commodities, importação de tecnologia e bens industrializados. Comércio exterior do Brasil. A pauta exportadora brasileira tem grande peso de produtos primários e semi-manufaturados, como soja, minério de ferro, petróleo, carnes, açúcar, celulose. A pauta de importações tende a ter maior presença de produtos industrializados, máquinas, componentes eletrônicos, químicos e tecnologia. Isso é um tema típico de prova. Exportação mais ligada a commodities e importação mais ligada a bens de maior valor agregado, embora existam exportações industriais também, como aviões e alguns produtos manufaturados. Integração regional, com destaque para o Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico criado para ampliar comércio e integração entre países da América do Sul, com foco histórico em Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além de associados. Em prova, o que importa é: o Mercosul busca reduzir barreiras comerciais, facilitar circulação de mercadorias e fortalecer negociação conjunta em alguns temas. Um detalhe importante é que, no comércio brasileiro, a Argentina historicamente é um parceiro relevante, especialmente para produtos industrializados, como automóveis, o que diferencia o perfil do comércio com a China, por exemplo, mais baseado em commodities. Principais parceiros econômicos do Brasil. Hoje, a China é um dos principais, muitas vezes o principal, destino das exportações brasileiras, especialmente para soja e minério de ferro. Os Estados Unidos são parceiros importantes em comércio, investimento e tecnologia. A União Europeia também é relevante, tanto em exportações quanto em acordos e investimentos. E, no âmbito regional, a Argentina e demais países do Mercosul têm papel importante, sobretudo em fluxos industriais e integração produtiva. Agora, eixos de circulação e custos de deslocamento. Esse é um tema geográfico clássico, como a mercadoria sai do interior e chega ao porto ou ao mercado consumidor. O Brasil depende muito do transporte rodoviário, o que aumenta custos, porque rodovia tende a ser mais cara para longas distâncias se depende de qualidade de estradas. Ferrovia e hidrovia são mais eficientes para cargas pesadas e longas distâncias, como grãos e minério, mas o país tem limitações de malha ferroviária integrada e de infraestrutura hidroviária plenamente aproveitada. Então, o custo Brasil, que aparece em estudos e pode aparecer indiretamente em prova, está ligado à logística, burocracia, infraestrutura desigual e distâncias. O agronegócio, por exemplo, exige corredores de exportação, com estradas, ferrovias e portos. É por isso que o avanço de eixos como o Arco Norte, com o uso de portos no norte para escoar grãos do centro-oeste, é um tema importante. Ele reduz distâncias em relação aos portos do sudeste e pode diminuir custos. Quando a questão fala em eixos de circulação,
Pense em corredores que ligam áreas produtivas a portos e centros consumidores, em como investimentos em logística alteram a competitividade. Ferrovia para minério e grãos, rodovia para integração e capilaridade, hidrovia para grandes volumes quando navegabilidade permite. Fechando a aula, a agricultura brasileira se transforma com modernização tecnológica, aumenta a produtividade e reorganiza o território, mas gera êxodo rural e impactos ambientais. O agronegócio é cadeia completa e se destaca em commodities, conectando o Brasil ao mercado global. No comércio, a globalização integra o Brasil a fluxos internacionais, com exportação forte de commodities e importação relevante de bens industrializados. O Mercosul é integração regional, e China, Estados Unidos, UE e a Argentina são parceiros centrais, cada um com perfil diferente. E a logística, com eixo de circulação e custos de deslocamento, é decisiva para a competitividade e explica por que infraestrutura de transporte é tema-chave na geografia econômica do Brasil.